Você paga imposto ou você paga prejuízo? Nessa live, nós vamos conversar sobre uma coisa que eu sei muito, que é o que ninguém explicou para você sobre autônomos, MEIs, PJs, sócios de serviço e esse novo cenário tributário. Deixa eu ver se meu som tá bom. Pronto, voltei. Deixa eu fixar aqui o comentário, né? O novo cenário tributário. Ai, não pode errar no português, não. Tributário. Pronto. Fixar comentário, que aí quem for chegando vai entendendo, né? O que tá acontecendo aqui. Nessa bela segunda-feira. Agora eu já tô no meu escritório de novo. Vamos arrumar aqui bonitinho. Então vamos lá, vamos ao que viemos, porque o meu tempo é muito curto. 9 horas da noite eu vou dar aula para os meus alunos lá da comunidade. Eu tenho uma comunidade que se chama Comunidade Elite Contrate Direito. E lá dentro da comunidade eu ajudo os meus alunos bem de perto. E todos os meus alunos são empresários. É um ambiente em que só participam proprietários de empresa. Lá dentro não tem contratados, não tem empregados, não tem amadores. Lá dentro só tem empresários. E eu sempre me reúno com eles e observo o que eles estão fazendo em suas empresas, além dos meus clientes. E a reforma tributária chegou. Esse é o ano de adaptação à reforma tributária, a tudo que vai entrar em vigor em 2027, mas os sistemas já estão preparados. Aí, entramos 1º de janeiro de 2026 com a notícia que estava extinto o RPA. Que o RPA, que é uma forma de pagar os autônomos, que se chama Recibo de Pagamento de Autônomo, foi extinto, né? E aí todo mundo ficou louco. Nossa, meu telefone tocava, meu WhatsApp tocava, ficou todo mundo louco atrás de mim. Os que já me conhecem, os que estão acostumados a ter a minha pessoa para resolver os problemas deles. E eles me chamavam desesperados, o RPA acabou, como é que faz, como é que eu fico? Gente, o RPA é apenas a forma de pagar o autônomo. Era, né, que não é mais daquele jeito. O autônomo não acabou. O autônomo continua existindo, previsto no artigo 442, letra B de bola da CLT. RPA era só a forma de pagar. Autônomo é o prestador de serviço sem CLT. O prestador de serviço continua existindo. E você precisa cuidar do seu relacionamento, do comportamento que você vai ter com essa pessoa, para que ela não ganhe uma ação trabalhista de reconhecimento de vínculo de emprego contra você. Então, com esse cenário da reforma tributária, você precisa agora ter 2 cuidados. Você precisa ter o primeiro cuidado, que é não tratar o seu prestador de serviço sem CLT como se ele fosse empregado, para você não ter um problema trabalhista. E você, no campo tributário, precisa regularizar as suas relações, a sua forma de pagar, porque a reforma tributária entrando, ela quer ter um cruzamento de dados muito grande para conseguir pegar e multar os sonegadores. O que entrou em vigor agora foi, primeiro, que os nossos PIX são rastreados. Eles sempre foram. Só que agora, se você tiver uma movimentação bancária superior a R$5.000 de entrada, não é de saída não é de receita, dinheiro que você recebe, dinheiro que pagam para você, entradas, tá? Se essas entradas são superiores a R$5.000 no mês, o banco vai informar essa movimentação para a Receita Federal. Antes, esses bancos virtuais não tinham essa obrigação. Então, foi isso que mudou.
As fintechs, então, por exemplo, eu tenho conta no Nubank, ou no C6, ou no Banco Inter, né? Ou no BTG Pactual e vários outros que são plataformas virtuais, tá? Finpet, etc. Você movimentando, recebendo acima de R$5.000 nesses bancos, eles vão pegar um relatório e vão mandar para a Receita Federal. Isso vai ficar arquivado lá na memória da Receita Federal, lá no computador, lá no sistema. Como você está recebendo um pagamento, um ou vários, né, no somatório do mês acima de 5.000, o banco vai mandar esse relatório para a Receita e ela vai ficar esperando. Por quê? Se você é um prestador de serviço autônomo, ou seja, você não tem CNPJ aberto, você não tem MEI, você não está recebendo isso como lucro, nem como prolabore, você está recebendo isso como serviço prestado. Você deveria entrar todo mês no Carnê-Leão Web e fazer a sua declaração de autônomo, que provavelmente você não faz. Porque quem faz são os dentistas, são os psicólogos, são os médicos, mas todo mundo poderia fazer. Quando a fonte de pagamento não declara, se a fonte pagadora não declarou que fez esse pagamento para você, você deveria fazer esse Carnê-Leão Web como autônomo, para poder gerar seu INSS, para você contribuir para o seu INSS como contribuinte individual. E aí você não faz. Tudo bem, você ainda tem uma segunda oportunidade. No ano seguinte, lá no mês de abril, você pode fazer a sua declaração anual de imposto de renda e lançar esses valores que o banco já informou que você recebeu. Aí chega no ano que vem, lá em abril, você não declara. É aí que você vai cair na malha fina, no cruzamento de dados, na sonegação fiscal. Primeiro é na omissão de receita. Mas se você não regularizar, pode ser considerado crime de sonegação fiscal. Então, esse desespero todo que as pessoas têm, de agora a Receita vai saber minha movimentação bancária, a Receita sempre soube. Então, é acima de R$5.000 do que você recebe que a Receita vai ter essa informação. Mas não é automática multa, não é automático nada disso. Porque você pode ser um ambulante, você pode ser um prestador de serviço que presta serviço para várias pessoas físicas, você pode passear com os cachorros lá, né, dog walk, você pode ser um cuidador de idoso que recebe o pagamento lá dos donos da casa, pessoa física para pessoa física, enfim. Agora, tem uma segunda modalidade na legislação, que é quando você recebe os pagamentos dos seus serviços via pessoa jurídica. Quando é uma empresa que paga para você o serviço que você prestou como autônomo, ou seja, você não tem um MEI, você não tem uma PJ, você não está com carteira assinada naquela empresa, você não é sócio daquela empresa, mas você presta um serviço para ela, era nesse momento que antigamente a empresa fazia o RPA. E agora não é mais assim, tá? A empresa vai exigir que você, CPF, autônomo, faça uma nota fiscal eletrônica lá no site da Receita Federal, lá no gov.br, lá no portal de emissão de nota fiscal. Então, a empresa vai falar, para eu pagar o seu honorário deste mês como autônomo, você deve me entregar uma nota fiscal. Aí você vai entrar lá no portal de nota fiscal, lá no gov.br, você vai fazer a sua nota fiscal e vai mandar para a empresa. Aí vamos supor que o valor bruto da nota fiscal deu R$5.000, só para poder ficar fácil a conta, um númerozinho redondo. Você fez uma nota fiscal de R$5.000, esse é o valor bruto. Não é o valor que você vai receber. Não é o valor que sua empresa vai pagar para o autônomo, não. Por quê? Porque a legislação obriga a empresa a reter e a descontar do autônomo o INSS no valor de 11%
E o imposto de renda da pessoa física, daquilo que ele receber acima do limite de isenção. Então, se ele receber R$5.000, a empresa vai descontar R$550 de INSS e não vai descontar imposto de renda, porque até R$5.000 está isento de imposto de renda. Então, esse autônomo vai receber R$5.000 menos 550 do INSS que a empresa tem que descontar. Então, a empresa vai pegar essa nota fiscal que esse autônomo vai emitir lá no Portal Nacional da Receita Federal e ela vai lançar essa nota fiscal dentro do E-Social e dentro do E-Social vai descontar o INSS e o imposto de renda da pessoa física. O contador, então, vai gerar um holerite, um contra-cheque. E nesse contra-cheque terá o valor líquido. E aí é esse valor líquido que você vai pagar para o seu prestador de serviço autônomo. Tá bom? Então, neste novo cenário, muitas prefeituras já tinham a nota fiscal eletrônica da prefeitura. Faziam no site da prefeitura. Agora não é mais no site da prefeitura, agora é no sistema da própria Receita Federal, em um portal nacional unificado. Ok? Então, se você presta serviço como autônomo, a sua empresa contrata autônomos, por quê? O autônomo em uma empresa do Simples Nacional é tranquilo. Você é uma empresa contratante de um autônomo e você é Simples Nacional. Então, ok. O autônomo não vai ficar mais caro para você. Por quê? Porque você é Simples Nacional, então você não paga impostos sobre folha de pagamento. Então, beleza. E com a reforma tributária, quando nós chegarmos em 2027, as empresas do Simples Nacional continuarão existindo. Então, se você gosta de ser Simples Nacional, você pode continuar sendo Simples Nacional. Não vai ter IBS, CBS para empresas do Simples Nacional, a menos que elas queiram, a menos que elas façam a opção em ter o destaque desses impostos, tá? Mas se você escolher ser uma empresa do Simples Nacional exatamente como é hoje, nada vai mudar. A reforma tributária não mudou a legislação sobre os impostos do Simples Nacional, então ainda vai existir o fator R. Quanto tempo demora para encerrar uma MP? O que é uma MP? O que é uma MP? Tá? Você está falando de medida provisória? Porque se o presidente converter a medida provisória em lei, ela vira lei. Você está falando do quê? O que é uma MP? Microempresa? Não, microempresa não é MP. A sigla de microempresa é ME. ME, se você pegar seu cartão de CNPJ e olhar lá no porte, ME, tá? Hoje, para você encerrar uma empresa, é imediato. Você entra no site e encerra ela hoje. Só que, se ela tiver dívidas, todas as dívidas vão automaticamente para o CPF. Agora, se você quer encerrar a empresa sem dívidas, aí você tem que quitar todas as dívidas ou esperar que as dívidas prescrevam, tá? Aí, a partir de 2027, então, a empresa do Simples Nacional continua existindo. E se você for um beneficiado do fator R, deixa o autônomo lá. Deixa ele com a nota fiscal, pega a nota fiscal, lança dentro do E-Social, você ainda vai ter a economia tributária do fator R. Agora, a sua empresa é lucro presumido? É lucro real? Aí, nesse caso, não vale a pena ter autônomo. Não vale a pena. Porque nesse caso, quando a empresa é lucro presumido ou quando a empresa é lucro real, ela paga impostos sobre folha de pagamento.
E o valor que é pago para o CPF do autônomo é considerado folha de pagamento. E por isso paga-se impostos em cima dessa folha de pagamento, de no mínimo 20%, que é o INSS patronal. Você já ouviu aquela história que a pessoa chega e fala assim: eu fui contratado, mas eu fui obrigado a abrir um CNPJ? Não, meu querido, você não foi obrigado a abrir um CNPJ. Isso não cola para o juiz, tá? O que acontece é que a empresa que te contratou não é optante pelo Simples Nacional. Ou ela é lucro presumido ou ela é lucro real. Então, ela não quer te contratar como CPF, porque senão ela não vai ter economia, ela vai ter prejuízo. Vamos supor que o autônomo vai receber R$5.000. Se a empresa é lucro real ou lucro presumido, ela vai pagar 20%, no mínimo 20%, porque tem outras coisas que ela paga também, que pode chegar até 27%. Mas vamos para a conta mais simples, que é o INSS patronal. 20% dos 5.000, ou seja, R$1.000, ela não vai pagar para você, ela vai pagar para o governo. E esse dinheiro não volta nem para a empresa e nem para você. É o INSS patronal. Então, as empresas que são lucro presumido ou lucro real, elas não querem contratar o prestador de serviço como CPF, porque ele gera mais prejuízo, tá? Então, em termos tributários, é por isso que a empresa fala assim: eu só te contrato se você tiver um CNPJ. E é aí que as fraudes começam, as fraudes tributárias, né? É aí que as fraudes tributárias começam, porque você, desesperado, não pode ser MEI, seu contratado ali, desesperado, não pode ser MEI, e ele abre um MEI a si mesmo. Então, eu já vi arquiteto abrir MEI de serviço de apoio administrativo. Eu já vi veterinário abrir MEI de cuidador de animais. Eu já vi secretária abrir MEI de assistente administrativo e digitalização de documentos, serviço de apoio administrativo. E não pode de jeito nenhum. Secretária, porque ela nem pode ser fora da CLT. Secretária e recepcionista sempre tem que ser CLT. Agora, arquiteto, veterinário, fisioterapeuta, advogados, dentistas, todas as profissões que são regulamentadas por conselho de classe não podem ser MEI. É proibido. E agora que a Receita Federal está implantando a reforma tributária, isso vai ficar mais fácil de ser pego, sabe por quê? Acompanhe o raciocínio. Você está com papel e caneta aí para poder anotar? Porque se você tiver ter pergunta também, pode perguntar. Mas pega papel e caneta aí para você anotar esse raciocínio de por que agora vai ficar mais difícil de você fraudar abrindo um MEI, tá? Você já não deveria fazer isso. Mas se você fez, agora você vai parar de fazer, porque agora você vai saber o tamanho do risco. Meu Deus, já vi o veterinário como promotor de vendas. Nossa Senhora! Totalmente errado. Só que até agora, a prefeitura não tinha arsenal para fiscalizar isso. Churrasqueira pode ser MEI sim, tá? Claro que ter o formato tributário não vai te dar segurança trabalhista. Você tem que quebrar os requisitos do vínculo de emprego para ter segurança trabalhista. Você tem que escolher um formato tributário legítimo para ter segurança tributária e não ser sonegação fiscal. Então, você tem que preocupar com as duas coisas, tá? Então, foi o Kennedy que perguntou, churrasqueiro pode ser MEI sim, mas você tem que quebrar o vínculo de emprego com ela. Aí, olha só o que vai acontecer agora no cruzamento de dados do... tanto faz falar churrasco, porque se falou churrasqueira, eu pensei uma mulher que faz churrasco. Melhor churrasqueiro, um homem que faz churrasco, tanto faz, tá? Os dois é conjugação de gênero. Então, vamos lá, presta atenção em como que vai cruzar esses dados a partir de agora. Primeiro,
Para emitir nota fiscal de serviço lá no Portal Nacional da Receita Federal, todas as pessoas precisam se cadastrar na prefeitura. Então, a primeira coisa que você vai pedir para o seu contratado fazer é vá na prefeitura e se cadastre. Se cadastre na prefeitura. Se você não se cadastrar na prefeitura, não vai conseguir emitir a nota fiscal. Então, quando o profissional for lá na prefeitura para se cadastrar, a prefeitura vai pedir para ele preencher um cadastro dizendo qual é a profissão. Aí, ele tem que colocar veterinário para veterinário, advogado para advogado, psicólogo para fazer a psicologia. Por quê? Porque a reforma tributária vai dar isenção, vai dar uma redução de impostos para os autônomos. Então, esses autônomos, profissionais liberais, regulamentados por conselho, eles vão ter um redutor no imposto. Então, quando chegar 2027 e ele for começar a pagar o imposto, o IBS, o CBS, se ele tiver feito o cadastro direitinho, ele vai ter um redutor, que é o seguinte: 60% de redutor para médicos, dentistas e educação, e vai ter 30% de redutor no imposto, vai reduzir a alíquota do imposto em 30% se for outras profissões. Então, veterinário, né, e outras profissões, advogado. Então, esses profissionais vão querer declarar a profissão correta para ter este redutor. Por quê? Porque quem ganhar acima de 5 mil por mês vai ser pego pela Receita Federal, porque o banco vai mandar a sua movimentação bancária, se você receber mais do que 5 mil reais, para a Receita Federal. E o limite do MEI é 6.750 por mês. Então, se você estoura o MEI, você tem que sair dele, porque as multas são caríssimas. Se você for desenquadrado do MEI, a Receita Federal vai voltar até janeiro do ano e recalcular tudo como autônomo. Então, você tem que declarar a sua profissão certa para você se beneficiar desses redutores. O profissional, a Márcia perguntou, como fica para educador físico? Pode ser autônomo? Sim, o educador físico pode ser autônomo. Ele vai se cadastrar na prefeitura e ele vai falar, eu sou educador físico. CPF, que aí ele vai ter o redutor de 30% na alíquota quando ele tiver que pagar o IBS e o CBS de 2027 em diante, tá? Então, ele pode sim ser autônomo. Claro que no formato tributário, ele será autônomo. No formato trabalhista, você tem que quebrar pelo menos um dos 4 requisitos do vínculo de emprego. Ok? Para você não ter uma condenação trabalhista e para você não ter uma condenação tributária. Os dois têm que caminhar juntos, sua empresa não pode esquecer de fazer, tá bom? Então, olha só como que tá cruzado, tá? Os dados estão sendo cruzados. Primeiro, a Receita Federal colocou que tudo que você receber na sua conta de pessoa física acima de 5 mil reais, a movimentação do mês somou, passou de 5 mil reais, o banco vai mandar esse relatório para a Receita Federal. Então, você fala, nossa, mas eu vou pagar imposto de pessoa física. Eu quero pagar menos imposto de pessoa física. Como que eu faço como pessoa física para pagar menos imposto? Eu vou lá na prefeitura, eu vou me cadastrar como autônomo na prefeitura, porque aí a partir de 2027, que não vai mais pagar o imposto sobre serviço da prefeitura, vai entrar o IBS e o CBS e eu vou ter um redutor na alíquota. Se eu for médico, se eu for dentista ou se eu for da área de educação, eu vou ter um redutor de 60%. Se eu não for médico, não for dentista e não for da área de educação, eu vou ter um redutor de 30% na alíquota. Então, eu prefiro me cadastrar na prefeitura, ser um autônomo legítimo para me beneficiar de uma alíquota
menor no imposto que está chegando, que foi instituído com a reforma tributária. Além disso, eu vou emitir nota fiscal para a empresa que me contrata, para a empresa que me paga, e aí ela vai reter o INSS. O INSS, o imposto de renda, se for acima de 5 mil. O INSS, 11%. E se eu receber acima de 5 mil, o imposto de renda. Ok? Então, eu vou pagar, vou contribuir, vou ficar certinha, não vou ter risco, porque os dados estarão todos em cruzamento. Doido demais, né? Muito doido. Kennedy, estou pensando em contratar contador e RH. Corro o risco de vínculo trabalhista? Contador não, se é um contador que é proprietário de um escritório de contabilidade e ele atende você como só mais um cliente na folha dele, risco zero, tá? O contador nunca vai ganhar vínculo contra você. Agora, se você contratar uma empresa de RH, que ela coloca você como mais um cliente, ela tem vários clientes e você é só mais um, você também não vai ter risco nenhum de vínculo de emprego. Agora, se você contratar um contador para trabalhar só para você, com exclusividade, e se você contratar um RH só para você, com exclusividade, isso não dá vínculo de emprego. Mas você começa a exigir muito dessa pessoa. Então, você pode começar a colocar nesse relacionamento subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. Quando esses 4 acontecem juntos, é vínculo de emprego. Então, se você colocar essas pessoas para trabalhar exclusivamente para você, você tem que quebrar ou a subordinação ou a pessoalidade. E eu vou ensinar como que se contrata, quebrando esses requisitos de emprego. Aí você vai poder ter a mesma pessoa todos os dias na sua empresa. Você vai poder ter essa pessoa batendo ponto. Eu nunca perdi um processo com o prestador batendo ponto, porque bater ponto é habitualidade. E sempre que a gente quer ter a mesma pessoa por muito tempo, vai ter habitualidade, vai ter rotina. Então, a gente tem que quebrar a subordinação. No meu método, os meus alunos quebram a subordinação e quebram a pessoalidade. E eu vou ensinar como fazer isso agora no dia 29 de janeiro. Dia 29 de janeiro, às 8 horas da noite, no meu webinário que se chama Plano de Carreira sem CLT. Do autônomo ao sócio de serviço. Porque eu sou especialista nisso, né? Relações trabalhistas e relações societárias. E eu sou contadora também, além de advogada. Por isso que eu consigo te ensinar economias tributárias dentro da contratação dos seus prestadores de serviço. Ok? Você vai se inscrever no link que está na bio do meu perfil. E eu vou dar um presente só para quem assistir essa live. Você que assistir esta live não vai precisar pagar o preço adicional da gravação. Porque o webinar é ao vivo, dia 29 de janeiro, 8 horas da noite, ele é ao vivo, ok? Aí você vai fazer um investimento de R$ 127. Para você ter acesso a 30 dias de gravação, você tem que pagar um adicional. Quem estiver assistindo aqui essa live vai mandar lá no meu direct, sabe, a mensagem privada do Instagram, que chama direct, você vai mandar assim pra mim: eu assisti a sua live. Manda lá, eu assisti a sua live. Aí você que assistiu a minha live vai ganhar a gravação. Você vai pagar os 127 do ao vivo e vai ganhar o acesso da gravação por 30 dias. Tá? Mas é só para quem assistir esta live e for lá no meu direct e escrever isso: eu assisti a live. Só vai saber quem tiver chegado até aqui, né? E já tem muito conteúdo antes, que eu abri 8 horas da noite. Então vamos ver quem é que tá realmente antenado, querendo de fato economia tributária. Tá bom? Leonildo, eu recebo de aluguéis de imóveis mais de R$ 5.000. Eu não atuo com aluguéis de imóveis.
Não atuo. A minha especialidade é a contratação de pessoas, tá? Eu não tenho mais um escritório de contabilidade, eu vendi o meu escritório de contabilidade. Eu sou advogada em tempo integral, eu vou na X Trabalho todos os dias, eu tenho audiência o tempo todo, inclusive no domingo eu vou para Campinas, porque eu vou fazer uma audiência para minha cliente trabalhista lá na Vara do Trabalho de Campinas na terça-feira. Então, gente, eu atuo com como você vai contratar o seu autônomo, quebrando os requisitos do vínculo de emprego e ainda aproveitando este pagamento para reduzir os seus impostos. Como que você vai contratar o MEI, microempreendedor individual, quebrando os requisitos do vínculo de emprego. Como que você vai contratar o PJ, que é quando o seu prestador de serviço abre um CNPJ para prestar serviço para você, ok? Como que você vai contratar os seus sócios de serviço? Porque a legislação, ela criou ali no artigo 1006 do Código Civil, um prestador de serviço que não paga imposto nenhum. Ele não tem que se cadastrar na prefeitura, ele não tem que emitir nota fiscal para sua empresa, você não tem que descontar dele os 11% do INSS, você não tem que descontar dele o imposto de renda de pessoa física, se ele receber até 50 mil reais por mês, então ele não paga imposto nenhum. Ele entra no seu CNPJ como sócio de serviço. Só que para o sócio de serviço não ser uma fraude, você tem que quebrar pelo menos um dos 4 requisitos do vínculo de emprego. E para o seu sócio de serviço não ser um crime tributário, ele precisa ser contabilizado da maneira correta. O pagamento mensal que você faz para ele tem que ser comprovadamente por produtividade, para que realmente seja isento de qualquer imposto. Então, eu sou especialista nisso, em relações de trabalho, autônomos, MEIs, PJs e sócios de serviço. Eu também atuo nos assuntos de emprego CLT, ajudando as empresas a economizar impostos mesmo dentro da CLT. E eu também atuo no direito societário. Então, hoje mesmo eu estava fazendo um distrato de uma sócia que tem percentual da operação saindo da operação. Então, eu sou especialista nisso, em relacionamento de pessoas, em gestão de pessoas, tá? Aluguel não é a minha área. O seu cliente brigando com você no direito do consumidor não é a minha área. Criminal não é a minha área. Ontem, à noite, uma pessoa me ligou, à noite, domingo à noite, coitado dos penalistas, né? Tá explicado, nossa senhora, me ligou à noite, domingo à noite, doutora, amanhã tem audiência lá de custódia do meu filho que tá preso. Você tá ligando para advogada errada. Eu não atuo no criminal. Ah, mas tem seu nome aqui, querida, tem um monte de Bruna Oliveira Barbosa no Brasil. Só aqui em Belo Horizonte, que eu tô em Belo Horizonte. E você, tá onde? Qual cidade? Eu tô em Belo Horizonte. Só aqui em Belo Horizonte nós somos 2. Tem uma advogada aqui em Belo Horizonte que se chama Bruna Oliveira Barbosa, formada pela FUMEC, que eu nem sei no que ela atua, porque o perfil dela é fechado, mas ela existe. E tem a minha pessoa, que sou Bruna Oliveira Barbosa e sou formada pela Universidade FUMEC. Então, essa Bruna aí, que está cadastrada no seu processo de Ribeirão das Neves, como sua advogada criminal, não sou eu, porque eu não atuo nessa área. Pode olhar o AB aí, que deve ser dessa outra Bruna. Tá? Então, gente, eu não atuo nessas outras áreas. Eu sou exclusivamente gestão de pessoas, empregados, prestadores de serviço, sócios, tá bom? Nada mais. Mais alguma dúvida? Posso te ajudar? Estamos encerrando porque 9 horas da noite eu vou entrar na sala secreta e vou dar aula para os meus alunos da comunidade Elite Contrate Direito. Mais alguma pergunta? Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Ó, o Neto chegou, ó. Ei, Neto, boa noite. Neto, se você tiver chegado agora,
Você perdeu tudo. O que você tem que fazer? Você tem que entrar no meu Instagram, brunabarbosa_adv, porque a gravação fica no Instagram, tá? Essa live que eu faço aqui no Instagram, ela fica gravada e ela fica disponível no meu Instagram. Aí você vai naquela aba de Reels, que ela vai estar lá, tá? A live mais recente, pra você não perder, que foi super legal hoje. Ok? Então, pessoal, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, mas o meu prazer maior ainda é estar lá com os meus alunos, ensinando eles a fazer, que aqui eu tô tirando você do achismo, eu tô tirando você do amadorismo, só que lá na comunidade eu ensino eles a fazer, com passo a passo. Então eu vou lá dar aula para eles, se torne meu aluno também, e o quanto antes melhor. Quanto antes melhor, porque tem gador da sua confiança para te atender. Eu só advogo para empresas, ok? Beijo no coração. Vou lhe dar aula na sala secreta para os meus alunos queridos, amados, idolatrados. Tchau, tchau.